Olá pessoal, na aula de hoje vamos relembrar os conceitos da estatística básica. Aqui com vocês, professor Wallace Duarte e professor Robson Monteiro. Vocês sabiam que o lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul? Família que além dos lobos inclui aí as raposas e os cachorros. Aqui no Brasil, o lobo-guará habita os biomas Cerrado e Pampa. E, infelizmente, ele está na lista dos animais vulneráveis ao risco de extinção, principalmente devido à degradação do seu habitat, aos atropelamentos, a doenças e à caça. Estima-se que nessa década e na próxima, sua população se reduza em pelo menos 29%. Fazer estimativas como essa só é possível com o auxílio da estatística. A estatística é o ramo da matemática que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. No dia a dia, o uso da pesquisa estatística é bastante comum nas várias atividades humanas. Por exemplo, as indústrias costumam realizar pesquisa entre os consumidores antes do lançamento de um novo produto no mercado, para analisar aí a sua aceitação. As famosas pesquisas eleitorais, que fornecem elementos para que os candidatos direcionem a sua campanha política. Pesquisas que envolvem o desempenho de atletas ou das equipes em uma partida ou em um campeonato, que ajudam aí no planejamento dos treinamentos. Atualmente aí há várias pesquisas envolvendo o novo coronavírus, né? Essa doença aí que atinge o mundo inteiro. E aí nós temos, por exemplo, pesquisas para mostrar aí as taxas de contágio da pandemia aqui no Brasil, né, em outros países. O censo demográfico, que é uma pesquisa aí feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último censo demográfico foi realizado aí em 2010 e como ele é feito a cada 10 anos, esse ano teria uma nova pesquisa, mas foi adiada para 2021 devido aí à pandemia do novo coronavírus. E por que, que ele é importante? Porque através dele nós conseguimos traçar um retrato abrangente e fiel do Brasil. Então, assim, o censo demográfico ele produz informações atualizadas e precisas do nosso país que ajudam aí os governos, né, a traçar políticas públicas. No censo demográfico, por exemplo, é contada, né, a população, então quer saber qual que é o tamanho da população brasileira, né, em que condições essa população vive, como que ela se distribui no território nacional, qual que é o nível de escolaridade, né, das crianças e dos jovens, quais as condições de emprego e renda da população. Então, várias pesquisas, várias perguntas são feitas aí e respondidas pela população no censo demográfico que o IBGE faz. Então, a realização de uma pesquisa, ela envolve muitas etapas, né? Como a escolha da amostra, a coleta e organização dos dados, o resumo desses dados em tabelas e gráficos e a interpretação dos resultados. Então, vamos lembrar da definição de alguns termos que aparecem aí nas pesquisas estatísticas. População é o conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum. Amostra é um subconjunto não vazio da população, com menor quantidade de elementos, ou seja, é parte da população. Então a amostra está contida na população. Indivíduo ou objeto, cada elemento que compõe a amostra. Então, por exemplo, numa pesquisa de intenção de votos para prefeito de Belo Horizonte nas eleições de 2020. Então, quem que é a população? Os eleitores de Belo Horizonte. Mas é impossível, pessoal, pesquisar cada eleitor, certo? Então, o que que a gente faz? A gente pega
uma amostra desse eleitorado. A gente pega um certo número de pessoas que compõem o eleitorado de Belo Horizonte, para poder realizar aí a pesquisa de intenção de voto. Então, os indivíduos da pesquisa são as pessoas, são os eleitores. Beleza? Um outro exemplo, quando, por exemplo, a gente quer analisar aí marcas de lâmpada para testar a sua durabilidade. Então, a população são as lâmpadas, certo? A amostra, parte dessas lâmpadas que serão analisadas. E aí, cada marca vai ser um objeto da pesquisa, certo? Temos também os conceitos de variáveis da pesquisa. Então, variáveis quantitativas. Seus possíveis valores são números. Por exemplo, uma pesquisa que envolve pessoas. Então, as variáveis consideradas podem ser altura, peso, idade em anos e números de irmãos, dentre outras. Essas variáveis quantitativas, elas podem ser discretas quando se trata de contagem. Então, e aí eu tenho números inteiros. Por exemplo, o número de irmãos. Posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 irmãos, certo? Ou podem ser contínuas, quando se trata de medida. Então, aí nós vamos ter números reais. Por exemplo, a altura de uma pessoa. Pode ser 1,73 m, 1,74 m, 1,80 m. Beleza? E temos também as variáveis qualitativas. Aí seus possíveis valores são qualidades. Por exemplo, ainda numa pesquisa que envolve pessoas, podemos considerar as variáveis do tipo sexo, cor de cabelo, esporte favorito e grau de instrução, por exemplo. Essas variáveis qualitativas, elas podem ser ordinais, quando existe uma ordem nos seus valores, exemplo, grau de instrução, que aí pode ser, por exemplo, ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo, e assim vai. Ou podem ser nominais, quando isso não ocorre, quando não tem uma ordem nos seus valores. Então, por exemplo, o esporte favorito. E aqui um resumo aí, então, das variáveis, que pode ser quantitativa ou qualitativa. A quantitativa pode ser discreta ou contínua, e a qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Então, no exemplo 1, nós vamos entender melhor todos esses termos. Uma concessionária de automóveis tem cadastrados 3.500 clientes e fez uma pesquisa sobre a preferência de compra com relação à cor do veículo, que pode ser branco, vermelho ou azul, ao preço, ao número de portas, pode ser 2 ou 4, e ao estado de conservação, novo ou usado. Foram consultados 210 clientes. Responda. Letra A. Qual é o universo estatístico e qual é a amostra dessa pesquisa? Então, olha só, o universo estatístico é o mesmo que a população. Essa população é o total de clientes que a loja tem. No caso, 3.500 clientes cadastrados. E a amostra é parte dessa população que foi consultada. No caso, 210 clientes foram entrevistados. Então, a população é igual a 3.500 e a amostra é igual a 210. Quais são as variáveis e qual o tipo de cada uma? Então, temos diversas. Cor do carro, preço, número de portas e estado de conservação. Então, a cor do carro é um atributo. Então, é uma variável qualitativa e, no caso, ela é nominal, porque não existe uma ordem nos seus valores. Eu não consigo ordenar branco, vermelho e azul. O preço já é uma variável quantitativa, então, e o seu valor ele é contínuo, porque pode ser representado aí por números reais. Então, eu posso ter um carro custando R$ 35.540, o outro carro custando R$ 25.799,80.
Número de portas também é uma variável quantitativa, mas nesse caso é discreta, tá? Eu consigo contar, ou pode ser 2 ou pode ser 4. E estado de conservação também é um atributo, tá? É uma variável então qualitativa, e nesse caso ela é ordinal, porque eu posso ordenar os seus valores, é novo ou usado. Letra C. Quais são os possíveis valores da variável cor nessa pesquisa? Então, já foi falado lá no problema, né? A variável cor pode assumir o valor branco, ou o valor vermelho, ou o valor azul. No exemplo 2, vocês vão aprender os conceitos de frequência absoluta e frequência relativa, que são usados também aí em pesquisas estatísticas. Suponha que entre um grupo de turistas tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um. Então, a variável aqui é nacionalidade, com o seguinte resultado: Pedro é brasileiro, Ana é brasileira, Ramon é espanhol, Cláudia é brasileira, Laura é espanhola, Sérgio é brasileiro, Raul é argentino, Nelson é brasileiro, Pablo é espanhol e Silvia é brasileira. Então, no caso aqui, a amostra tem 10 pessoas, 10 turistas. A frequência absoluta representa o número de vezes que um valor da variável é citado, ou seja, a quantidade de vezes que um valor da variável aparece. Então, no caso aqui, a nossa variável nacionalidade assume 3 valores: ou brasileira, ou espanhola, ou argentina. Certo? Então, a frequência absoluta de cada um dos seus valores é a seguinte: brasileira aparece 6 vezes, espanhola 3 e argentina uma única vez. Somando, nós temos aí o total de 10. E a frequência relativa? Ela corresponde à razão. A razão é o mesmo que a divisão entre a frequência absoluta e a quantidade total de ocorrências. A quantidade total a gente sabe que é 10. E a frequência absoluta eu tenho para cada um dos valores da minha variável. Então, essa frequência relativa ela é geralmente apresentada em porcentagem, mas pode ser representada também em decimal ou em fração. Veja aí na tabela de frequências então. Então, a nacionalidade brasileira, a frequência absoluta é 6 e a frequência relativa é 6 dividido por 10. Então, é a frequência absoluta dividido pelo total. Então, 6 por 10 é igual a 0,6, que é o mesmo que 60%. Nacionalidade espanhola aparece 3 vezes, então a frequência absoluta é 3, e a relativa é 3 sobre 10, que é o mesmo que 0,3, que é o mesmo que 30%. E a nacionalidade argentina aparece uma única vez, então a frequência absoluta é 1, e a frequência relativa é 1 sobre 10, ou 1 dividido por 10, que é o mesmo que 0,1, que é igual a 10%. Né? A soma de todas as frequências relativas tem que dar 100%, que é o total de 10 sobre 10. Pessoal, na maioria das vezes, os resultados de uma pesquisa são apresentados em forma de gráfico. A representação gráfica fornece uma visão de conjunto mais rápida que a observação direta dos dados numéricos. Por isso, os meios de comunicação, revistas, jornais, internet, usam com frequência esse recurso. Entre as vantagens do seu uso estão a rapidez da absorção de informações por parte do leitor, além do seu forte apelo visual e estético. Olha só, eu trouxe algumas representações gráficas. Nesse primeiro exemplo, nós temos o gráfico de linhas ou de segmentos, que é muito usado para representar valores de uma variável no decorrer de um intervalo de tempo. Aqui temos números de livros vendidos durante o período de julho a dezembro de um determinado ano. Outro exemplo são os gráficos de barras, que podem ser tanto em barras verticais ou barras horizontais. Nesse exemplo aqui, temos temperaturas em várias localidades. E aqui as barras são usadas para representar as temperaturas mínima de verde, média, que está em azul, e máxima em laranjado.
Outro exemplo são os gráficos de setores, que é um tipo de gráfico que apresenta um círculo dividido em setores. O círculo todo representa os 100%. Então, neste caso aqui, ó, o candidato A teve 50% dos votos, então a representação é a metade do círculo. O candidato B teve 25% dos votos, ou um quarto. Então, por isso a representação é em um quarto do círculo. E temos também os pictogramas. Nos pictogramas são usadas imagens que guardam relação com o assunto exposto. É uma forma de comunicar informações que desperta a atenção e a curiosidade do leitor. No caso aí, ó, gastos do mês, com prestação do carro. Então, foram usadas a imagem de carros aí para mostrar os gastos com relação à prestação do carro. A de celular, para mostrar os gastos com telefonia, certo? Então existem essas principais representações gráficas que facilitam a visualização dos resultados. Então é isso, pessoal. Agora é sua vez de praticar o que aprendeu. Até a próxima, um abraço.